Quando Prudente de Moraes assumiu a presidência, o Brasil ainda era uma república muito recente. A proclamação da república havia ocorrido apenas 5 anos antes, em 1889, e o país passava por uma profunda transição política, social e econômica. Os dois primeiros presidentes, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, eram militares e governaram em meio a crises políticas, autoritarismo e instabilidade. A eleição de Prudente de Moraes, em 1894, representou o fim da tutela militar e o início da República Oligárquica, também chamada de República do Café com Leite, marcada pelo domínio das elites agrárias de São Paulo e Minas Gerais. Prudente José de Moraes Barros nasceu em 1841, em Itu, São Paulo. De origem humilde, formou-se em Direito pela Faculdade do Largo de São Francisco, em São Paulo, o mesmo curso que formaria grande parte da elite política da Primeira República. Em Piracicaba, atuou como advogado e se destacou na política local. Durante o Império, já era deputado provincial e defensor do abolicionismo, do republicanismo e do federalismo, ideias ligadas ao liberalismo do século XIX. Ele acreditava que as províncias deveriam ter mais autonomia e que o Brasil precisava se modernizar, substituindo a monarquia por um regime mais próximo dos ideais de liberdade e progresso. Com a proclamação da República, em 1889, Prudente tornou-se presidente do Estado de São Paulo, equivalente a governador. Nesse cargo, reorganizou as finanças, criou instituições públicas e fortaleceu o poder das oligarquias paulistas, baseadas na economia do café, principal produto de exportação do país. Mais tarde, presidiu a Assembleia Constituinte de 1891, responsável por criar a primeira Constituição Republicana do Brasil, que estabeleceu o federalismo, com ampla autonomia dos estados, o residencialismo, o voto direto e a separação entre igreja e estado. Em 1894, após o governo conturbado de Floriano Peixoto, Prudente foi eleito presidente, o primeiro civil e primeiro paulista a ocupar o cargo. O Brasil estava dividido. O governo anterior deixará rebeliões ativas, como a Revolução Federalista, de 1893 a 1895, no sul do país. Prudente buscou resolver o conflito por meio de anistia e acordos políticos, encerrando a guerra civil e restabelecendo a paz. O governo Prudente também precisou lidar com tensões externas, um impasse com Portugal, por conta do reconhecimento da República Brasileira, uma disputa de fronteira com a França, na região do Amapá, resolvida posteriormente por mediação internacional, e o estreitamento de relações com o Japão, com a assinatura de um acordo que mais tarde facilitaria a imigração japonesa para o Brasil. Um dos maiores desafios do governo foi a Guerra de Canudos, de 1896 a 1897, no sertão da Bahia. O movimento liderado por Antônio Conselheiro reunia sertanejos pobres que viviam de forma comunitária e rejeitavam a autoridade republicana. A elite da época via Canudos como uma ameaça monarquista, e o governo reagiu com força desproporcional. Foram necessárias 4 expedições militares até a destruição completa do Arraial, em 1897. Mais de 20.000 pessoas morreram. Em novembro de 1897, Prudente sofreu um atentado durante uma cerimônia militar no Rio de Janeiro. Ele saiu ileso, mas o ministro da Guerra, Marechal Bittencourt, foi assassinado ao tentar defendê-lo. O episódio reforçou a imagem de um governo ainda instável e cercado de tensões entre civis e militares. Prudente assumiu o governo em meio a uma grave crise econômica, causada pela política de emissão de papel-moeda e especulação financeira do encilhamento, herança do governo Deodoro. Seu ministro da Fazenda, Bernardino de Campos, adotou medidas de austeridade fiscal e controle monetário, buscando estabilizar a moeda e restaurar a confiança internacional. Apesar disso, o país viveu recessão e desemprego, o que alimentou insatisfações sociais. Prudente concluiu seu mandato em 1898. Seu sucessor foi Campos Salles, também paulista, que consolidou o modelo da política do café com leite. Prudente de Moraes retornou a Piracicaba, retomou a advocacia e morreu em 1902, vítima de tuberculose. Seu legado é o de um presidente moderado, que representou a transição entre a fase militar e a civil da República, além de ter consolidado a hegemonia das oligarquias paulistas.